Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. E hoje, a pedidos do público, do nosso grande público, tá aí de volta nosso amigo Godinho para fazer um bônus track da leitura do antifascismo. Só que hoje a gente falou bastante do fascismo aí pela Europa, pelo mundo. Hoje a gente vai falar sobre o fascismo e o autoritarismo no Brasil. Valeu, Godinho, por voltar aí, para trocar essa ideia com a gente. Bom, eu que agradeço, foi muito bom fazer essa série de programas aqui. Rendeu outros frutos de começar a pensar sobre essas questões. Inclusive está rolando a partir dessa semana um curso no Centro de Formação do SESC de São Paulo que tem a ver com isso, com as leituras que eu trouxe aqui, ao mesmo tempo com biografias de quem estava do outro lado dessa trincheira, dos nazistas, gente que comandou campo de concentração, que idealizou o regime, enfim. Eu vou apresentar os autores mais ou menos o que teve aqui no programa da rádio, né? E um outro professor, amigo meu, vai apresentar sobre o outro lado dessa trincheira, né? O curso se chama Adesão ou Recusa, leituras do fascismo e do antifascismo, e é no Centro de Informação do SESC, vocês podem procurar, tá rolando agora aqui quando passar o programa, né? Mas acho que talvez ainda dê para se inscrever aí. Aí, ó, quem achou que que o programa foi curto, tem um curso agora para aprofundar mais, vale a pena, eu recomendo. Então, Godinho, começando aí, uma apresentação aí sobre o autoritarismo no Brasil, né? Que agora voltou com tudo, uma enxurrada aí de fascismo, autoritarismo aqui no Brasil. De onde vem isso aí? Bom, a gente pode olhar para muitas camadas de história, digamos assim, nesse projeto autoritário, militarista e fascista que está governando o Brasil aí há um mês, né? Tem tanto uma relação que é direta mesmo com o regime militar de 64, quer dizer, os mesmos quadros que hoje formam o governo são quadros formados pela ditadura, quer dizer, o próprio Bolsonaro foi um capitão formado em 77, né, naquele período. E gente em torno dele, esses 40 generais que estão no governo, eles também são formados por esse regime, então eu acho que tem uma relação mais óbvia com essa ditadura, mas também ao mesmo tempo, quer dizer, o Brasil tem raízes autoritárias e militaristas muito mais profundas, né? De um passado escravocrata, por um lado, com o papel, inclusive, de militares, de forças de milícias e tudo mais, controlando a ordem escravista no Brasil no passado. A gente tem um exército que vem interferindo na política há mais de um século, né, desde o golpe que instaurou a República, e a gente tem o fascismo realmente declarado no Brasil nos anos 30, que é aí um momento em que realmente, o outro momento além de hoje, que a gente tem isso, né, um grupo político atuando de forma a sabotar o regime no que ele tem de possibilidades de participação e tudo mais, procurando usar as armas de um regime aberto, liberal, para sabotá-lo. No Brasil nem precisou, porque o regime já se tornou autoritário com Vargas, quer dizer, eles não tinham nenhum regime com muita abertura para sabotar, mas enfim, o nazismo esteve aqui, o fascismo esteve aqui na forma do integralismo, do próprio partido nazista e tudo mais, então tem esse passado diretamente, né? E tem, enfim, toda essa tradição do uso do exército na política, que não é uma questão do Brasil simplesmente, mas é uma questão da periferia do capital, quer dizer, a América Latina toda estava passando por isso, o Sudeste Asiático estava passando por isso, de outras maneiras, mas a África, a Ásia também com uma forte presença militar na política, que tem a ver com essa condição de que o sistema mundial joga a violência para a periferia, e o controle das populações na periferia mundial é um controle mais militarizado. Quer dizer, o capital joga um pouco constantemente com isso, enquanto na Europa foi uma experiência datada, quer dizer, né, o nazismo
sobreviveu por pouco tempo, mas no resto do mundo a gente tem militarismos e intervenções de exército na política, sem nenhuma preocupação com violações de direitos humanos, esse tipo de coisa acontecendo o tempo todo. Bom, onde tem opressão tem resistência, né? Então acho que nada melhor pra falar do Brasil como ouvir esse som aí do Racionais. Agora, Mil Faces de um Homem Leal, que é um som aí feito em homenagem ao Carlos Marighella. E a fala dele nessa música é de uma ação que eles fizeram quando tomaram uma rádio para veicular esse discurso, né? O discurso do Marighella que aparece na música foi uma ação de guerrilha que aconteceu no Brasil nessa luta contra a ditadura aí nos anos 70. Então bora aí ouvir o som. Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios Carlos Marighella. Carlos Marighella, esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior, para criar o núcleo do Exército de Libertação. Carlos Marighella. O poder pertence ao povo. Carlos Marighella. Nosso lema é unir as forças revolucionárias. Qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Carlos Marighella. Podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, mucambos, malocas e alagados. O desejo de todo revolucionário é fazer a revolução. Cada patriota deve saber manejar sua arma de fogo. Carlos Marighella. Aumentar sua resistência física. Carlos Marighella. O principal meio para destruir seus inimigos é aprender a atirar. Carlos Marighella. Carlos Marighella, atenção. Aposto para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Vamos. Aposto para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Protetor das multidões, 3 encarnações de célebres malandros, de cérebros brilhantes reuniram-se no céu. O destino de um fiel ser o céu que Deus quer consumado. É o que é, assim foi escrito. Mate o mito, um maldito sonhador, bandido da minha cor, um novo Messias. Se o povo dormia ou não, se poucos sabiam ler, iam morrer em vão, leste louco sem saber. Coisas do Brasil, super-herói mulato, defensor dos fracos, assaltante nato. Ouçam, é foto e é fato, há planos cruéis. Tramam 30 fariseus contra Moisés, moro. Marighella. Que haja revés, seja alvo de inveja, irmão. Esquinas revela, a sina de um rebelde, ó meu. Ousou lutar, amou a raça, honrou a causa que adotou. O aplauso é pra Carlos povo. Marighella. Revolução no Brasil tem um nome. Veja um homem, você quer ser um homem também. A imagem, o gesto, lutar por amor. E de gesto como sequestro do embaixador. O resto é flor, sem ter festa eu vou e eu peço. Leio meus versos e o protesto é show. Presta atenção que o sucesso em excesso é tão que se habilita a lutar. A fome grita horrível a todo ouvido insensível que evita escutar. Acredita lutar quanto custa lidar. A cidade chama a vida que vai por quem ama, quem clama por socorro. Quem ouvirá crianças, velhos e cachorros sem temor. Cara, meu eterno amor, sara minhas dores. Não dizer que eu não falei das flores da Bahia, de São Salvador, Brasil. Capoeira mata um, mata mil, porque me fez hábil como um cão, sábio como um monge. Já te reflexo, de longe eu me complexo, sim. Confesso que iria ver Davi matar Golias nos trevos e cancelas, becos e vielas, guetos e favelas. Quero ver você trocar de igual, sorrisos, degraus, precipícios e vida difícil, o povo feliz. Quem samba fica, quem não samba, camba. Chegou, salve geral da mansão dos bamba. Não se faz revolução sem fura na mão. Sem justiça não há paz, é escravo. Marighella. Revolução no Brasil tem um nome. Carlos Marighella. Aposto para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Vamos, aposto para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Marighella, essa noite São Paulo, o anjo vai morrer por mim e por você, por ter coragem de dizer. Todos nós devemos nos preparar para combater. É o momento de trabalhar pela base, mais e mais pela base. Chamemos os nossos amigos mais dispostos. Tenhamos decisão, mesmo que seja enfrentando a morte. Porque para viver com dignidade, para conquistar o poder para o povo,
Para viver em liberdade, construir o socialismo, o progresso, vale mais a disposição. Cada um deve aprender a lutar em sua defesa pessoal, aumentar sua resistência física, subir ou descer por escarpas e barrancos. À medida que se for organizando a luta revolucionária, a luta armada, a luta de guerrilha, que já venha com a sua arma. Muito obrigado, Marighella, pela sua participação, Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Carlos Marighella, Carlos Marighella. Estamos de volta aí com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Tô aqui com o Godinho hoje trocando uma ideia sobre o autoritarismo e o fascismo no Brasil, especificamente. Ô Godinho, não tem como a gente falar, né, desse tema sem a gente retomar a ditadura, que falam, né, que é ditadura empresarial militar, né? Hoje em dia o pessoal tá falando, não sei se você concorda com isso, de 1964 e a redemocratização também do país. Queria que você falasse aí sobre esse tema. Bom, ditadura empresarial militar me parece uma formulação correta, assim, né? Também se fala em ditadura civil-militar para enfatizar essa importância do apoio civil, mas isso não, de forma alguma, deve fazer com que a gente esqueça que foi o exército que garantiu esse regime. Quer dizer, que ele não teria acontecido se não fosse pela possibilidade de impor pela força que esse regime se construísse, né? Você tinha um governo que tinha muito mais apoio de bases do que o governo que foi derrubado recentemente no Brasil. Você tinha uma legitimidade legal, institucional, que foi atropelada, como tem sido atropelada também. E você tem, enfim, um país cheio de contradições, de conflitos acontecendo em tudo que é lugar, e que o exército foi fundamental para organizar esse regime. Então, é importante, claro, enfatizar o apoio dos grupos civis. Eram eles os beneficiários desse regime, não foram os militares os principais beneficiários. Eles prestaram um serviço para a classe dominante, que não os inclui, a não ser os altos oficiais, né? O alto comando do exército, claro, também, assim como a alta burguesia beneficiária desse regime, mas não foi para engrandecer o exército que o exército governou. O exército governou para a burguesia, governou para rebaixar salários sem isso ser um problema, rebaixar custo de mão de obra, para poder fazer as obras que quisesse, Transamazônica, essas obras absurdas, né, de impacto ambiental, que é outra questão que a gente está vendo hoje no Brasil, sem ter que dialogar com a sociedade, atropelando tudo, para que qualquer impacto do capital no Brasil, da expansão do capital no Brasil, seja o latifúndio, seja a expansão industrial, as reações populares, os impactos sociais, ambientais e tudo mais, não gerassem problema para acumulação. Quer dizer, a ditadura ela foi uma garantia para a burguesia de que ela ia continuar lucrando muito no Brasil. Quer dizer, e garantiu aí um crescimento que é usado de argumento hoje, como a ditadura teve uma economia melhor e tal. Quer dizer, uma economia melhor para não chega 1% da população, uma economia melhor para quem eram esses grandes industriais que geralmente nem no Brasil estavam, e durante poucos anos, né, uma explosão de consumo de classe média, né? Foi isso que a ditadura trouxe em termos econômicos, e que se cria um certo idílio, uma certa ilha da fantasia sobre a ditadura, sobre o que ela foi, de que era tudo economicamente mais estável, era menos violento e tudo mais, e isso, enfim, é um recorte que se faz, né? Para
uma parte da população que tinha, enfim, que vivia em grandes cidades, estava empregada e tudo mais, pode sentir uma parte disso, mas a ditadura, ela entregou o poder aos civis com a economia devastada, né, com o Brasil sem condições, com saques acontecendo em tudo que é lugar, fome, com todo tipo de desgraça econômica e social acontecendo no Brasil. Quer dizer, foi passageiro esse momento positivo, né? E ainda assim é um positivo bem problemático. Enfim, o regime militar está presente nesse novo fascismo brasileiro ostensivamente, né? Quer dizer, é a condição de capitão e de ex-capitão do exército que alavancou politicamente o figura que chegou na presidência. A presença de um general do alto comando do exército que garantiu para o mercado que eles poderiam apostar num projeto de poder tão irresponsável com a ordem social, digamos assim, né? Quer dizer, o exército me parece hoje muito mais irresponsável do que foi em 64 contra a estabilidade do país, porque eles não estão tentando controlar a situação e gerando menos conflitos, né? Controlar no sentido de reprimir apenas a dissidência política, manter a população longe da política e eles ordenarem, né, a sua maneira, a política brasileira. Eles estão incitando as pessoas à violência, eles estão apoiando um projeto que envolve toda uma moda militarista, todo um incentivo ao consumo de armamentos por quem é apoiador do governo e desse novo regime que está se estabelecendo. Eles estão apoiando milicianos, eles estão apoiando quem não zela pela estabilidade, nem no sentido que o exército sempre procurou zelar. Quer dizer, me parece que a gente tem aí uma presença do exército, o uso da imagem do exército para esse regime, mas o uso da imagem do exército não significa que o exército vai agir da maneira como ele agiu em 64, porque ele já começa diferente, né? Eles não queriam gerar mais episódios de confronto naquele momento. Na verdade, eles queriam silenciar as oposições, simplesmente, né? E hoje você tem, enfim, um projeto desestabilizador, né? Desestabilizador que está acontecendo globalmente, né? Quando a gente olha essas coisas de ministro não sei quem questiona a ciência, diz que está errado, o que está certo é o conhecimento bíblico que teve e tudo mais, quando se desacredita todas as formas de conhecimento que são consagradas no Ocidente, digamos assim, isso não é um fenômeno só do Brasil, né? O Trump está fazendo isso nos Estados Unidos, diversos outros governantes e tal, e isso é uma desestabilização global, que me parece está muito ligado à tática política mesmo, quer dizer, de você gerar confusão, né? O uso de tática militar na política, né? Como houve na eleição, né? Com relação a esse uso da tecnologia, do WhatsApp e tudo mais, quer dizer, você usar instrumentos que o exército organiza como sendo de guerra psicológica, né? De você gerar confusão na população para que ela tome decisões da maneira que você quer que ela tome, você usar táticas de guerra para os conflitos políticos normais de um país, né? Isso me parece diferente do que foi a ditadura de 64. Me parece uma ditadura de 64 era uma ditadura mais clássica, em que o exército simplesmente tenta controlar a situação, e hoje a gente tem um cenário de uma imprevisibilidade, um cenário de caos que a gente não sabe onde vai dar e que é global, né? Não dá para olhar isso para o Brasil. Isso é uma perspectiva do que está acontecendo no mundo. Muita gente fala que esse caos, o governo de direita vai lançando cortinas de fumaça com pautas que não interessam tanto, né, pra burguesia, com coisas absurdas, né, igual você vê a Damares, né, que é a ministra da família. Como é que é o nome do ministério? Eu nem lembro, né? Ministério da Família, Cidadania Família, sei lá. Então, já é um absurdo por si só existir esse ministério. Uma mulher que sequestrou bebê, falando uns absurdos que gerou uma comoção na Holanda. Ela falando que na Holanda
masturbam as crianças, umas coisas absurdas. Que muita gente acha que essas coisas são cortinas de fumaças que eles jogam para gerar uma comoção, um caos de tão absurdo que é. E você mobiliza vários setores da sociedade, desde a esquerda até da centro-direita. E por baixo dos panos eles passam coisas como articular a reforma da Previdência e esse tipo de coisa mais estrutural. Você acha que essa teoria aí da cortina de fumaça, ela faz sentido ou não? É um caos mesmo que tá acontecendo? Daí, explicação é difícil, né? Porque acontece no mundo inteiro, na Hungria, lá com o Orbán, com o Trump, etc. Bom, eu não acho que seja uma questão de determinadas pautas serem cortina de fumaça. Eu acho que existe uma estratégia de fazer tudo ter cortinas de fumaça, inclusive as pautas que você chama de estruturais, tal, essas questões da Previdência e tudo mais, também eles lançam confusão. Eles lançam confusão sobre todos os assuntos, o que me parece um instrumento de guerra psicológica mesmo, de você gerar confusão nos seus interlocutores, nos seus adversários, na população, em todo mundo, deixar todo mundo que nem barata tonta, e aí você consegue fazer o que quiser. É o que os exércitos usam quando vão ocupar o país inimigo. Quer dizer, eles primeiro lançam toda uma campanha para deixar a população em pânico, apavorada, confusa. E aí, de repente, aparecem as tropas para libertar o país e todo mundo abraça os soldados, porque é a única coisa estável que eles conseguem encontrar. Vocês têm um instrumento de guerra. Quer dizer, a gente olha para os exércitos, a gente não pode imaginar só que o que eles fazem é só atirar, é só usar armas. Né? Eles também usam comunicação de uma forma muito elaborada, muito complexa, com tecnologias que não estão disponíveis ao mundo civil. Estão sempre um passo à frente nesse tipo de tecnologia. O financiamento norte-americano ainda, que é pior ainda, né? Que lá o investimento nessas questões psicológicas aí é absurdo. Qualquer documento que você vai ler sobre esses instrumentos, o estudo em cima disso é muito absurdo. Sim, e a China está entrando com tudo também, né? Nessa briga por indústria bélica, pelo desenvolvimento da indústria bélica. Eles estão muito rápidos também no desenvolvimento. Então, eu acho que a gente vive um cenário de caos, me parece, assim, né? De um caos sistêmico, digamos assim. Meio parecido com o cenário da Primeira Guerra Mundial, do pré-Primeira Guerra, quando, quer dizer, você tem o mundo pronto para grandes cenários de destruição sem ter nada que pare esse processo, né? Ele vai se agravando, cada vez mais você tem uma crise que parece que vai desencadear um conflito pior, conflitos maiores vão acontecendo, veio Síria, Venezuela, cada vez mais próximos de nós, inclusive. Enfim, eu acho que a gente está vivendo um momento muito específico, não tem nada de normal, não é um governo como qualquer outro que a gente está vivendo, então vivendo um momento que é globalmente instável e que a guerra está, inclusive, muito próximo da gente. Quer dizer, a guerra de alta intensidade, a guerra entre estados, né? Porque outras formas de guerra já estavam aqui. A gente já estava sob ocupação militar, né, nas favelas do Rio. O exército brasileiro que ocupou as favelas do Rio estava no Haiti. E esse mesmo exército que formou os quadros que hoje apoiam o governo, né? Boa parte do que são os generais que estão apoiando e sustentando esse governo, são esses generais veteranos do Haiti, das ocupações de favelas. Quer dizer, eles estavam aí sendo alimentados, né, no período democrático para vir agora devorar a população do próprio país, né? O vice-presidente, o Mourão, ele era... Eu esqueci o nome, que ele era na Venezuela, Adido, né? Adido na Venezuela, então ele conhece muito bem ali por dentro o que tá acontecendo, né? Ele foi comandante da Amazônia também, ele tem um histórico aí. Enfim, ouvi falar que tinha gente se empolgando com o Mourão, é meio assustador, né? Assim, o que é isso? Deram uma marretada no espectro político, aí foi tão pra direita que às vezes até o general as pessoas estão achando aceitável, porque não é tão bizarro quanto o presidente. É importante saber que ele não é um vice decorativo, né? Sim. Bom, vamos ouvir aí, a gente falou um pouco aí dessa nova direita, vamos ouvir um som novo aí do Bad Religion, que é The Kids Are Outright. Esqueci o nome não, mas é basicamente isso, né? As crianças viram o Bolsonaro.
Exatamente, as crianças viraram bolsominion e isso já acontecia nos Estados Unidos há um pouco tempo atrás e agora a gente tá sentindo na pele. Vamos ouvir aí o som do Bad Religion então. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Tô aqui de novo com o Godinho aqui fazendo um bônus track da leitura sobre o antifascismo. E hoje a gente tá falando sobre autoritarismo e o fascismo no Brasil. E aí o Godinho estava falando um pouco aí de 64, da ditadura e da redemocratização. Queria que você voltasse para falar um pouco sobre isso, porque hoje tem feito uma releitura, né, desse período. Os militares e a direita têm tentado fazer uma releitura meio que não corresponde com a realidade, né? Você vê o Mourão aí falando essa semana que não houve ditadura. Muitos que acharam que foram torturados não foram, e muitos que não acharam foram. É uma bizarrice. Então eu queria que você falasse um pouco, retomasse isso e tentar desconstruir essas coisas, né? Porque tá aí amplamente documentado, não precisa, né? Não dá pra confiar nesse tipo de coisa, né? Então existe... já está muito bem consolidado, né, o conhecimento sobre o regime militar no Brasil e, enfim, as suas violações, né? O que acontece é que sempre teve quem não aceitou a forma como o regime militar acabou da parte dos militares, né? Quer dizer, a ditadura militar acabou com um acordo entre as elites políticas do Brasil, que incluía a dissidência que tinha sido perseguida. Então os dissidentes políticos de esquerda, né, os que estavam organizados
primeiro no Partido Comunista, depois uma série de fragmentações, e que depois se rearticularam para partidos democráticos para disputar eleições, eles foram aceitos nesse pacto, que, por outro lado, manteve o poder dos militares e as estruturas dos militares intocadas, né? Não teve... esse pacto dizia que vocês podem participar da política, mas ninguém que participava do regime vai ser julgado, mas ninguém vai mexer na formação dos soldados e na estrutura de poder do exército de forma a desmontar o que a ditadura tinha montado internamente no exército. Eles mantiveram a concentração da mídia no Brasil, né, que depois, enfim, mudou a sua lógica, tal, por causa da internet, mas que não foi por nenhuma decisão de governo, né? A televisão, enquanto foi o veículo dominante e ainda um dos veículos mais importantes, ela é concentrada para os grupos que a ditadura entregou seguirem donas, né, das televisões. E acho que nada mais importante do que o fato de que os militares ainda na Constituição têm o papel, eles podem realmente, quando o Mourão fala que existe a possibilidade de um autogolpe, ele não está necessariamente fazendo algo que a Constituição não permite. A Constituição, de fato, tem brechas que permitem intervenções autoritárias, como as próprias GLOs, as intervenções nas favelas do Rio. Tudo isso, quer dizer, as intervenções nos estados, tudo isso está dentro desse pacto constitucional entre as elites políticas do Brasil, assim como o comando da PM dos estados. Quer dizer, as PMs continuam militarizadas, elas nunca foram desmontadas, o seu pessoal continua sendo o mesmo, e ela constitucionalmente responde ao exército em caso de ameaça. Enfim, existem lá todas uma série de casos previstos, né, em que, enfim, quem comanda a própria segurança interna do Estado continua sendo o exército brasileiro, em última instância, né, em caso de necessidade e tal, né, e eles decidem quando é necessário, né. Então, enfim, assim como antes de 64, né, isso acho que eu posso falar um pouco depois, né. Depois de 64 aconteceu, quer dizer, desde antes de 64 você já tinha os militares num lugar na política que era de dizer igual o governo eles aceitam ou não, igual o regime eles aceitam ou não, e derrubar quem incomoda. E isso continua acontecendo depois, quer dizer, o exército deixa de ser quem está governando o Brasil, os presidentes, os ministros e tudo mais. Você passa a ter um regime constitucional, liberal, representativo, enfim, quer dizer, que tem eleições, que tem direitos constitucionais e tal, mas você não desmonta partes desse aparato que continuam não só institucionalmente organizados, mas atuantes mesmo, em confronto, né? Quer dizer, eles fazendo o seu papel de segurança interna, travaram guerras no Brasil nesse período, principalmente a questão do Rio de Janeiro, do quanto as Forças Armadas já compõem o cotidiano das populações, e já é normal, né, que seja o exército que organize a vida das pessoas em diversas esferas, como acontece no Rio, e não só no Rio, mas enfim, em regiões afastadas do país, na Amazônia, nas fronteiras em geral, né, você tem uma presença do exército organizando a vida das pessoas e tal. Enfim, a ditadura foi desmontada parcialmente, né? E aí agora, quando ela, enfim, vai se reconstruindo a partir de quadros que não aceitaram o final do regime militar e de sua chegada ao poder, né, ela não precisa romper com tanta coisa, porque a nossa Constituição já, né, previa isso. Ele foi um pacto que desagradou uma parte dos militares, que são hoje esses que estão chegando no poder. Então, quer dizer, o Mourão já vinha criticando a Constituição e querendo fazer uma Constituição sob encomenda do Exército, né? Ele, o Heleno, falou disso também, né? Alguns generais vêm falando no sentido de que querem impor uma Constituição diferente ao Brasil. O próprio Bolsonaro, desde o início de sua carreira, nunca aceitou o pacto nem da anistia, nem
da Constituinte. Ele sempre atuou no sentido de sabotar o regime democrático que estavam tentando construir, né? Democrático, liberal, representativo e tal. E então, quer dizer, a gente sem compromisso com esse pacto. É um pouco que a ditadura acaba com um pacto que permite um novo projeto nacional, um novo regime no Brasil, buscando esse alinhamento com as democracias liberais do Ocidente e tal. Só que uma parte do exército não aceita, né? E eles estão juntos agora com esse grupo que está no poder. Bom, vamos ouvir mais uma música agora. A gente vai ouvir o Cólera tocando Guerrear. E aí a gente volta para continuar essa conversa aí com o Godinho sobre o autoritarismo e o fascismo no Brasil. Nós não nascemos pra guerrear. Nós não nascemos pra guerrear. Foram sábios cientistas a inventar sábios projetos para curar e os governos pra aproveitar. Usaram tudo para guerrear. Foram mortos milhões de seres humanos exterminados como insetos. E toda a honra foi dos governos que usam pessoas para guerrear. Foram vários cientistas a inventar vários projetos para curar e os governos pra aproveitar usaram tudo para guerrear. Nós não nascemos pra guerrear. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje de novo com o Godinho, fazendo um bônus track aí da leituras do antifascismo. Ô Godinho, você falou aí mais detidamente sobre 64, mas antes de 64 os militares não vieram do nada, né? Daí eu queria que você falasse um pouco sobre de onde veio essa intervenção dos militares na política, como é feito, porque por todas as conversas que a gente tem e outros programas aí com o Felipe quando ele veio aqui, é muito claro que os militares na história do Brasil, desde que existem os militares na forma como é hoje, sempre interviram na política de forma bastante forte, né? Sim, de maneiras diferentes e com uma história que eu acho que vale a pena a gente conhecer para entender melhor o Brasil, né? A gente costuma pensar o Brasil, né? Quando a história que a gente costuma ter contado sobre o Brasil, ela não fala muito dos militares, do quanto eles estão presentes na nossa formação desde muito tempo. Quer dizer, desde que existe colonização, desde que o Cabral chegou com as caravelas, quer dizer, eram militares, né? Aqueles navegadores que chegaram nas caravelas eram militares com títulos militares, como os senhores de engenho eram militares com títulos principalmente de milícias, né? As tropas de capitães do mato eram tropas milicianas, quase toda elite colonial tem patente militar, os homens, né? Então a gente está falando de um universo militarizado que vem do período colonial, porque era uma guerra, né? O Portugal veio aqui guerrear para exterminar os indígenas, estabelecer sua empresa de colonização, colocar uma população vinda de outra região do mundo para trabalhar para eles, e tudo isso requer violência, requer organização da violência, que no Brasil, durante o período colonial, era muito fortemente de milícias. Depois se forma um exército profissional, quer dizer, ele já existia, mas era muito pequeno. Você tem um crescimento desse exército na época da independência,
porque era preciso vencer a guerra contra Portugal, principalmente, depois veio a guerra da Cisplatina, mas a independência foi uma guerra, né, que foi lutada por um exército regular, incluindo mercenários estrangeiros, mas um exército principalmente de brasileiros. E aí você tem, quer dizer, a partir da independência, um monte de revoltas de soldados, porque naquela época soldado não tinha carreira que nem hoje, que é uma coisa que as pessoas desejam ser. Soldado era uma punição para criminosos, por exemplo. O sujeito que era condenado à morte poderia optar por servir no exército para poder não morrer. Você tinha as pessoas sendo caçadas a laço nas cidades para servirem no exército. Não existia carreira, os salários viviam atrasados, era uma situação de fome, de miséria que os soldados viviam. E esses soldados, depois da independência, se rebelam muito, até que o exército é praticamente desmontado e dá lugar a uma força miliciana. No Império do Brasil, a Guarda Nacional foi a força armada principal do Brasil, até a Guerra do Paraguai. E ela era uma força miliciana, ou seja, ela não era profissional, ela era proprietários de terras e tudo mais armados que usavam essas armas quando necessário. A extinção das milícias coloniais aconteceu na mesma lei que criou a Guarda Nacional, e os antigos milicianos se tornaram a Guarda Nacional. Eram essa força armada que organizava o Império. Então o Brasil chegou a desmontar seu exército por causa das revoltas dos soldados que matavam comandantes, que se rebelaram, que matavam um monte de gente por aí, faziam revolta, inclusive revoltas radicais, enfim, interessantes, diversas dessas, né? Falo aí das revoltas do Império. Aí tem a Guerra do Paraguai, que é o divisor de águas da intervenção do exército no Brasil. Acho que ali começa realmente o exército a pretender ser uma força política no Brasil, o comando do exército. Porque isso já era comum em diversos outros países. Isso é um problema que não é só do Brasil. Quer dizer, a América Espanhola passou por várias ditaduras militares no século XIX ainda. O Paraguai já era uma ditadura militar na época da Guerra do Paraguai. E assim por diante, tinha várias ditaduras. O Brasil era uma monarquia, mas mantinha os militares sob controle. Era um regime civil. Os militares, o Duque de Caxias, os militares do Império, eles eram militares que se submetiam ao poder civil, que era dos fazendeiros, dos políticos civis e tal. O exército começa a querer botar pra fora os políticos civis e governar o Brasil ele mesmo depois da Guerra do Paraguai. Que você tem as guerras em geral fazem com que os exércitos sejam promovam um culto à sua instituição, e você tem um fervor patriótico em torno da guerra que faz com que a população valorize o exército de uma maneira que não acontece em outros períodos. O exército vai se tornando uma força política hostil ao próprio regime do Império, e aí tem uma série de conflitos que culmina no golpe militar que acaba com o Império. A partir dali, o regime republicano, ele tem basicamente o exército atrás de cada presidente com a arma apontando para ele, falando: se você passar dos limites, nós o tiramos. O exército já se sente numa posição em que o regime civil está lá para cumprir suas metas de governo, seus objetivos, o que for, mas que ele precisa se manter dentro de certos parâmetros, né, que o comando do exército estabelece para que ele consiga governar. O exército foi derrubando governos em vários momentos da história do Brasil e foi construindo uma doutrina de intervenção, né? Já teve diversas doutrinas de intervenção no Brasil, a chamada doutrina de segurança nacional, que tem uma forma na era Vargas e depois vai mudar com a influência americana na Guerra Fria, né, que vai construir esse inimigo comunista que hoje está aí, né, pairando, né, que está sendo, né, reinventado por esse novo regime. Agora que nem ameaça comunista de qualquer tipo é possível encontrar, infelizmente, mas eles usam o anticomunismo, que é uma parte dessa doutrina, né? Mas essas doutrinas intervencionistas, elas antes vinham com uma ideologia que era do positivismo, uma ideologia supremacista, uma ideologia que acredita na superioridade de algumas pessoas sobre outras, né? De que uma elite letrada mais inteligente deve governar, porque a população é incapaz de se autogovernar e de tomar decisões, né, de que deve haver um grupo superior, né,
intelectualmente superior governando a sociedade. O positivismo foi a doutrina das primeiras intervenções e depois eles foram desenvolvendo suas próprias doutrinas, que tinham a ver com ideologias que nacionalistas, né, de combate a inimigos internos que foram sendo criados, e você tem uma doutrina de comunista que vem, né, dos Estados Unidos, da Guerra Fria, enfim, que se acirra principalmente, e que vai ser em 64, vai acontecer em 64. Mas, se você pega a democracia antes de 64, né, tipo, da queda do Vargas até o golpe, teve várias tentativas de golpe, né, não foi inesperado o golpe de 64. Antes disso, teve o Estado Novo, o golpe do Estado Novo que o Exército deu junto com Vargas. Antes disso, teve a Revolução de 30, que, enfim, é um movimento que também é parte de comandos militares e tudo mais. E você tem na República Velha uma série de conflitos aí que são tanto de golpistas na cúpula tal do Exército, das Forças Armadas, quanto movimentos populares vindos desses soldados do Exército que eram que se voltavam contra seus próprios comandantes. Então, aquele problema que teve no Império de ter que desmontar o exército porque os soldados estavam insubordinados, isso volta a acontecer na República, esse problema de que o exército não consegue conter seus próprios recrutas, seus próprios baixos quadros, não recrutas, mas os cabos e soldados, e os baixos oficiais. Você tem tenentismo e tal, e tem revolta da chibata na Marinha, que envolve principalmente o racismo, né, no pós-abolição, e o Exército vai realizando expurgos, né? Ao mesmo tempo que o Exército vai intervindo na política ao longo do século XX, ele vai tirando dos seus quadros tudo que possa ameaçá-lo. Então, por que não tem, né, por que o Exército não está dividido em termos de ter gente que defende um projeto mais à esquerda, né? Um projeto mais popular, um projeto mais igualitário para o Brasil, né? Porque o Brasil, os exércitos já teve quadros ideologicamente muito mais variados do que hoje, né? Mas o que você teve foi uma série de expurgos ao longo do século XIX e do século XX, que foram tirando seus quadros críticos, né? Não só os comunistas, mas todo tipo de pensamento que pudesse destoar das suas doutrinas de segurança. No caso da ditadura 64, era uma doutrina de segurança que pouco tinha a ver, inclusive, com os interesses do Brasil, digamos assim, ou da elite brasileira, e era muito mais uma defesa dos Estados Unidos, né? Como é hoje, né? Esse nacionalismo que se coloca como um discurso vazio, né? Como um discurso que não vem acompanhado de políticas nacionalistas no sentido de independência com relação às potências, de autonomia da economia brasileira com relação aos países do primeiro mundo, por assim dizer, né? Ele é um servilismo com relação aos Estados Unidos, inclusive no plano estratégico, militar, de tecnologia e tudo mais, né? O Brasil está, enfim, se tornando uma tropa de choque americana na América do Sul, uma tropa de choque do Trump na América do Sul, e não um país com uma política externa autônoma. Então você tem um nacionalismo que faz parte dessa doutrina de intervenção no Brasil, mas que desde a ditadura e hoje ainda mais tem muito pouco a ver com o nacionalismo que quer desenvolver o país ou qualquer coisa assim, né? Ele é um discurso que cai no vazio em termos econômicos, mas que convence porque ele, enfim, sabe usar instrumentos. Quer dizer, a gente não pode olhar para o exército como alguém que é meio sargento pincel, assim, né? Que é burro, que não sabe o que está fazendo e tal. E saber que tem grandes estrategistas no exército, que tem grandes estrategistas militares no Brasil e que sabem usar comunicação e que sabem usar tudo isso e que sabem construir um inimigo, que se preocupam e que vigiam e que tem inteligência e tudo mais. A gente está lidando com esse exército que é capaz de fazer muita coisa. Se manteve numa ditadura no Brasil por 20 anos, né? Então, enfim,
quando a gente olha, e eu falo exército o tempo todo porque o exército sempre comandou essas intervenções, nunca foi as forças armadas, né? A marinha, a aeronáutica, né, quando já existia, acompanharam esses movimentos, mas se você olha os quadros que comandaram estrategicamente tudo isso, sempre veio das forças de terra, sempre veio do exército, né? O alto comando do exército, de onde veio o Mourão, de onde veio o general Heleno, é quem tem feito as intervenções do Brasil desde sempre, né? Bom, vamos ouvir aí mais uma música. Agora é uma banda nova aí chamada Lata do Lixo da História, tocando o som que eles acabaram de lançar, o single Dissonância. E aí a gente volta. Estamos aí de volta aqui com Desobediência Sonora, mas agora para se despedir aí de mais um programa com o Godinho. E aí agradecer aí, Godinho, mais uma vez aí por você ter colado e trocado uma ideia sobre esse assunto que hoje é muito importante a gente saber, sobretudo no Brasil. Quem que é esse exército, né, que tá aí no poder, porque às vezes a gente deixa de lado, é meio subterrâneo, né? Mas eles estão aí, sempre tiveram, né? Valeu, e aí espaço pra você deixar sua mensagem aí. Opa, sempre muito bom estar aqui e, enfim, acho muito bom ter tido essas respostas a isso, né? Ver que o programa está sendo ouvido, que tem gente interessada e tal. Quem quiser trocar ideia, a qualquer momento estamos aí. Volto a recomendar o História e Disputa, a Disputa da História, que são os eventos que um grupo que organiza aulas e passeios em São Paulo discutindo história. Eles estão fazendo sobre ditadura agora, no Memorial da Resistência. Se vocês procurarem, vão encontrar lá. E, enfim, recomendo principalmente que as pessoas procurem conhecer a história do Brasil, olhando também para esse lado, né? Para a violência, para o fato de que os militares sempre estiveram aí, as forças armadas, as mais variadas organizações, milícias, guardas nacionais e por aí vai. Olhar para quem está armado na história do Brasil ajuda a gente a entender melhor o Brasil, porque o poder sempre foi armado aqui, né? Aqui é periferia do capital, aqui o bagulho é louco, né? Aqui é guerra mesmo, sempre foi. Bom, quem quiser ouvir o Desobediência Sonora,
A gente vai ao ar com programas inéditos todas as quintas-feiras às 18 horas na Antena Zero. Para acessar, ou você acessa o TuneIn ou antenazero.com, e no antenazero.com também tem lá todos os programas, tem os programas anteriores no Mixcloud. E quem quiser conhecer mais o Desobediência Sonora e também acessar os agregadores de podcast e tudo mais, as outras plataformas que a gente tá, entra no desobedienciasonora.milharal.org. Valeu, até a próxima quinta.